A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem neste momento. Quem tem o enorme prazer de saudar a todos é o seu irmão pastor Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus em Almenara, Minas Gerais. Viemos trazer aqui neste momento um ensinamento muito poderoso da Palavra de Deus, né? Esse ensinamento vai ser com certeza para o alimento da nossa vida espiritual, para o alimento da nossa alma. Eu quero convidar todos vocês para abrir as vossas Bíblias comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 9 e o versículo de número 10. Vamos ver o que a Bíblia vem nos ensinar através desses versículos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 e o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Que nós lemos aqui. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é poderosa. Ela penetra até no mais profundo da alma, do espírito, da junta, da medula. A palavra de Deus, ela é forte. É verdadeiro alimento para nós, né? Nós lemos aqui, amados, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que a Bíblia nos exorta, nos alerta, nos ensina. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A Bíblia é bem clara, irmãos, né? A Bíblia é bem clara, ouvintes, que os injustos, todos aqueles que praticam injustiça, todos aqueles que não são justos, eles não herdarão o reino de Deus. O que pratica qualquer tipo de injustiça para com o seu próximo, para com o seu patrão, para com o seu amigo, para com o seu irmão, para com o seu esposo, para com a sua esposa, enfim. O que pratica qualquer tipo de injustiça, aquele que é injusto em qualquer área da sua vida, se ele não se arrepender das suas injustiças, ele não herdará o reino de Deus. É um alerta bem claro para nós. A palavra de Deus, ela fala bem claro para nós, né? Que nenhum injusto há de herdar o reino de Deus. Então, o homem, a mulher, o jovem, a pessoa que quer herdar o reino de Deus, ele não pode praticar nenhum tipo de injustiça. Quantas pessoas que dizem que são homens de Deus, que dizem que são mulheres de Deus, pessoas de Deus, estão praticando injustiça com o seu próximo. Estão praticando tudo quanto é tipo de injustiça, de engano. Não, amados. O homem de Deus, a mulher de Deus que quer morar no céu, ele tem que ser justo diante de Deus e justo também diante dos homens, justo aonde ele estiver. Olha que palavra poderosa, né? No versículo de número 10, diz assim: Não erreis. Olha que a Bíblia já começa aqui no versículo 10, nos alertando para nós não errar. Para nós não errar. Não erreis. Nem os devassos. Olha aí, ó. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os efeminados. Nem os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então tá bem claro, irmãos, que esse tipo de pessoas que nós lemos aqui, eles não herdarão o reino de Deus. Vamos meditar um pouco aqui, ó, que a Bíblia fala, no versículo 10. Não erreis, nem os devassos. O que são pessoas devassas? São pessoas que praticam imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade. Pessoas imoral, obscenos. Pessoas que cometem tudo quanto é tipo de imoralidade sexual, imoralidade de palavras, de gesto. Os imorais, os devassos, os obscenos, eles não hão de herdar o reino de Deus. Porque a Bíblia é bem clara dizendo que os devassos não hão de herdar o reino dos céus. Glória a Deus, né? Então, irmãos, se nós queremos herdar o reino do céu, nós não podemos ser devassos, ser imorais, ser obscenos, não. Nós temos que ser santo, puro e justo na presença do Senhor. Olha o que a Bíblia continua nos dizendo, nos alertando. Nem os idólatras, tá vendo? Nenhum tipo de homem e mulher que pratica idolatria, ele herdará o reino de Deus. O que é idolatria? Adorar outro Deus, adorar outra pessoa, adorar outra coisa que não é o verdadeiro Deus. O único digno da nossa adoração é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Pessoas estão adorando uma imagem de escultura, feita pela mão de homens, como diz no Salmo 115, que o Deus deles são prata, ouro, ferro, bronze, são obras feitas pela mão dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira. Aleluia, tem ouvido, mas não ouve, tem garganta, mas som nenhum sai da sua boca, tem mão, mas não apalpa, tem perna, mas não anda, e semelhante a eles tornarão todos que o adorem e nele confia. Então, quantos estão adorando uma imagem de gesso, de prata, de bronze, de ferro, de ouro, não importa, de madeira, o que seja, estão adorando uma obra feita por mão de homens, que não tem como falar, não tem como cheirar, não tem como ouvir, não tem como ver, não tem como andar, não tem como fazer nada. E a Bíblia fala claramente que os adoram e serão como aquela imagem. Quer dizer, estarão mortos, sem vida diante de Deus. Se você adora uma imagem de escultura, você está morto diante de Deus. Você está sem vida diante de Deus, está morto espiritual. Está com uma imagem para Deus. Outros estão adorando o político, estão adorando o homem. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a Deus. Deus não divide a adoração, a sua glória com ninguém. A Bíblia nos diz que certa vez o povo, eles queriam, homenagear ali Herodes pelas palavras bonitas que Herodes, com suas vestes real ali, falou no meio do povo. E o povo começou a gritar, voz de homem, não de Deus. Quer dizer, o povo começou a idolatrar e adorar Herodes, o rei Herodes. E Deus não aceitou isso. Deus, na mesma hora, puniu ele e foi morto e foi comido de bicho. A adoração é somente o Deus Criador dos céus e da terra. A ninguém mais devemos adorar, nem a Pedro, nem a João, nem a Maria, ninguém. Somente a Deus. Então a adoração é somente a Deus. Não podemos adorar a nada além de Deus. A Bíblia nos deixa bem clara que nem os anjos do céu, que foram enviados por Deus, aceitaram algum tipo de adoração. Quando ali o profeta se colocou de joelho, prostrado diante do anjo, que veio enviado para ele, para trazer o recado, o anjo falou, ponte de pé, porque eu sou enviado seu. Então, adore só a Deus. Quantas pessoas adorando outras coisas que não é Deus. Quantas pessoas adorando
o jogador, o time de futebol. Eu adoro o meu time e canto o hino do time. E os hinos do time são adoração ao time, ao clube. Se você for ver a letra do hino, é adorando o time de futebol. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que adorar somente a Deus. Somente Ele é digno da adoração. Então a Bíblia diz que os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. Continuando. Nem os adúlteros. Os adúlteros também, eles não vão de herdar o reino de Deus. O adúltero, aquele que trai seu esposo, trai a tua esposa, aquele que cobiça no seu coração, como Jesus ensinou. Às vezes ele não trai fisicamente, mas ele cobiça, ele deseja no seu coração. E a Bíblia diz que só de desejar já cometeu adultério, foi Jesus que falou. Os adúlteros eles não vão herdar o reino de Deus. Aquele homem, aquela mulher que casa, divorcia e casa de novo, tendo teu marido ou tua esposa viva, está cometendo adultério. Porque a Bíblia é bem clara que o homem está ligado à mulher, a mulher está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. E se for de outro marido ou de outra esposa, enquanto o marido ou a esposa estiver vivo, está em adultério. A Bíblia é bem clara falando sobre isso. Nós não vamos entrar aqui muito nesse assunto, mas a Bíblia é bem clara. E muitos querem distorcer a palavra de Deus. Muitos querem enganar, liberando o pecado dentro da igreja, liberando a modernidade, liberando o modernismo. Não, Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Então os adúlteros, eles não vão de herdar o reino de Deus, a não ser se eles se arrependem enquanto é tempo. E adultério não é somente trair o esposo, a esposa e enfim. Quando estão adulterando com as coisas do mundo, a Bíblia diz, não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimizade contra Deus? Adúlteros, adúlteras. Você está adulterando teu corpo, passando um batom, pintando o cabelo, fazendo uma tatuagem, botando um brinco, um cordão. Você está mudando a forma natural do seu corpo, está adulterando o teu corpo, pintando as tuas unhas, usando maquiagem. Isso é adultério também. Está adulterando a forma natural que Deus te fez. Está adulterando o teu corpo, que é o templo de Deus. Está adulterando o teu corpo, que é a imagem e semelhança de Deus. Você está sendo um adúltero também. É por isso que a Bíblia diz, adúltero, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimizade contra Deus? Quantos querem estar na igreja, mas querem ser amigo do mundo, querem parecer com o mundo, em vez do mundo parecer com os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles querem parecer com o mundo. Praticam tudo que o mundo pratica, falam tudo de besteira que o mundo fala, veste tudo de vaidade, tudo de sensualidade, lascívia, de pecado que o mundo veste. Satanás lançou a moda. Os crentes vão usar, por quê? Porque é crente, mas não é cheio do Espírito Santo. Porque aquele que tem visão de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não pratica e o que o mundo pratica, ele se guarda na vida com Deus em santificação. Ele guarda a tua vida com Deus em santificação. Então os adúlteros, está bem claro, que não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia vem falando, nem os afeminados. Tá vendo? Nem os afeminados, homens que querem ser afeminados. Homens que querem falar fino, que querem andar rebolando. Homens que querem ser mulher. Deus te fez homem. Você nasceu homem. Você nasceu menino. Criança, menino, homem. Deus te fez assim. E o diabo quer mudar tudo que Deus fez. O diabo quer colocar na mente de muitos que você pode ser mulher.
Enquanto tu está indo contra a própria criação de Deus, contra a própria natureza de Deus, está indo contra o próprio Deus. Arrependa enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz que os afeminados não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? Você que pensa que você pode ser mulher, você nascer homem. Aqui na terra tu tem o livre-arbítrio, tu pode fazer o que você quer. Mas a Bíblia é bem clara dizendo que os afeminados não herdarão o reino de Deus. E nem aquela mulher que nasceu mulher e quer ser homem. Tu também não herdará o reino de Deus se não se arrepender desse pecado terrível que é uma abominação contra Deus, contra a palavra de Deus. Então os afeminados também não herdarão o reino de Deus. Continuando a palavra de Deus. Nem os sodomitas também vão herdar o reino de Deus. Aí tem pessoas que não entendem assim, não sabem o significado da palavra sodomita. Vamos ver o exemplo de Sodoma. O que acontecia na cidade de Sodoma? A Bíblia diz que quando os dois anjos veio tirar Ló para livrar ele da destruição de Sodoma, e aqueles homens vieram até a casa de Ló, aqueles dois anjos. A Bíblia diz que todos os homens de Sodoma, do pequeno ao maior, ao mais velho, veio atrás dos anjos, porque acharam os anjos bonitos. E eles vieram até a casa de Ló, atrás dos anjos. E falaram: Ló, cadê os homens que vieram aí contigo? Ló falou: não faça isso, porque por causa disso eles vieram aqui, por causa do pecado de vocês, para destruir a cidade. Eu tenho 2 filhas moças, quer dizer, virgem, ainda não conheceram homem nenhum. Eu darei para vocês, mas por favor não toque nesses homens, porque eles vieram aqui para destruir essa cidade, por causa do pecado de vocês, que era o sodomismo. Eram homens afeminados, sodomitas. E a Bíblia diz que eles falaram para Ló: agora nós vamos fazer mais mal a você do que eles. Eles não aceitaram as 2 filhas de Ló. Claro que Ló não fez certo em falar isso, mas Ló queria livrar os anjos, dando as suas 2 filhas. Mas eles não aceitaram aqueles homens. Por quê? Porque eles eram sodomitas. Mas ali os anjos, vemos que a Bíblia fala, né? Ali no livro de Gênesis, que os anjos cegaram aqueles homens e eles não acharam o caminho da porta e foram embora. Porque foram feridos de cegueira. Então, vejamos que Sodoma seguia esse mau exemplo. O sodomismo. E o que significa a palavra sodomismo? Sodomismo é homens que têm relações sexuais anal. Homem com homem. E abrange mais do que homem com homem. O dicionário nos fala que a palavra sodomita significa pessoas que têm relação anal. Pode ser homem com homem, ou pode ser até mesmo casado homem com mulher. Se comete relação anal sexual, ele é sodomita e ela é sodomita. Estão em pecado, não vão herdar o reino de Deus, se não largarem essa prática que é abominação aos olhos de Deus, que é condenada pela Bíblia. Então, sodomita é aquele e aquela que possui relação anal com seu cônjuge ou com quem for. Está sendo um sodomita. E a Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que ensinamento maravilhoso, né? Continuando, versículo número 10. Nem os ladrões. Os ladrões não vão herdar o reino de Deus. De maneira nenhuma, né? Aquele que rouba, aquele que assalta, ele não vai herdar o reino de Deus. E quantos têm roubado até mesmo dentro da igreja? Não vão herdar o reino de Deus. Tem roubado o dinheiro dos dízimos, das ofertas. Tem roubado o seu próximo. Tem roubado tudo quanto é tipo de coisa. Não vai herdar o reino de Deus. Nem os avarentos, tá vendo? Quantos obreiros, quantos pastores, quantos irmãos, irmãs, quantas pessoas avarentas.
que só pensam nele mesmo, que só querem para eles mesmos. São avarentos. Quantas pessoas que Deus tem abençoado, têm tido condições, mas ele é avarento, ele não ajuda o próximo que precisa. Deus permite ele estar num lugar que uma pessoa está precisando de uma feira, de uma roupa, de um gás, está precisando de pagar uma dívida urgente, mas ele tem condições, tem dinheiro no banco, tem uma vida financeira boa, mas ele não ajuda, porque é avarento. Só quer para ele, quer juntar tesouro na terra. Enquanto a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça consome, onde o ferrugem consome e onde os ladrões minam. Se Deus nos deu uma condição boa, vamos ajudar quem precisa. Vamos ajudar o nosso próximo, nosso irmão que está passando dificuldade. Não seja avarento. Não queira somente para ti, porque você está deixando de cumprir o segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque o bem que você quer para você, você tem que querer para o teu próximo. É isso que a Bíblia nos ensina. E muitos têm sido avarentos. Quantos pastores avarentos, tirando a lã das ovelhas, tirando dízimos, oferta, tirando tudo das ovelhas. E quando a ovelha precisa, ele não ajuda. Ele vira as costas. E sabemos que o dinheiro do dízimo da oferta é para ajudar o necessitado, as viúvas, os órfãos, para ajudar a despesa da igreja. Então, quantos estão avarentos? Se não se arrepender da sua avareza, vai perecer, porque a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Continuando. Nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E nem os roubadores, eles vão de herdar o reino de Deus. Então isso é um alerta para nós, essa palavra aqui que nós lemos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Você quer dar o reino do céu? Quer dar o reino de Deus? Então não podemos praticar essas coisas que a Bíblia condena. Temos que ter a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Temos que ter a nossa vida em santificação do corpo, da alma e do espírito. Vamos buscar mais a Deus. Vamos servir mais a Deus. Vamos ser mais fiel a Deus. Que Deus cada dia mais vai estar esclarecendo a sua palavra para nós. Que Deus abençoe a todos que ouviram esse estudo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra possa ter alimentado a tua alma. Essa palavra possa ter te fortalecido neste momento, tá bom? Deixa aí teus comentários, né? Qualquer dúvida, pergunta aí, deixa aí o seu comentário. Faça uma pergunta que nós estaremos aqui para esclarecer as suas dúvidas. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Esse que despede de todos é seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Amém.